Queridos, Salmo de número 100, eu vou ler e os irmãos acompanham. A palavra diz assim, a palavra do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, e sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Queridos, esse salmo nada mais, nada menos é uma convocação para a ação de graças. Alguém já disse o seguinte, abre aspas, quem não vive para servir, não serve para viver. E na igreja, o cristão que não trabalha, dá trabalho. Você concorda com isso? Bom, eu não sei quem disse isso, por isso que eu falei, alguém disse, né? Em tese, está coberto de razão. Amados, na Igreja de Jesus Cristo e na obra de Deus, não há espaço para celebridades, mas para servos. Queria que nós estivéssemos pensando sobre isso. Aqui não tem espaço. Quando eu falo aqui, nesta igreja, na Igreja de Jesus Cristo. Qualquer denominação que prega de fato que a Bíblia ensina a respeito de Jesus, com seriedade, com fidelidade, não tem espaço para celebridade. Porque aqui não é um show, aqui não é uma boate, aqui não é um teatro. Aqui é o corpo vivo de Cristo que se reúne para adorá-lo, como ele merece. Mesmo cada um de nós sendo fracos, frágeis, errados muitas vezes, e pecadores todas as vezes, nós precisamos aprender de fato a receber esta convocação para agradecer a Deus pelo que Ele nos tem feito. A SAF está completando 70 anos, queridos. As que passaram por aqui foram verdadeiras auxiliadoras e servas. As mulheres no presente seguem o exemplo das mulheres do passado e principalmente das mulheres das Escrituras sagradas, que serviram a Deus e a Jesus Cristo. Então você, mulher, e você, homem, aprenda a servir como os heróis da fé que o autor da carta aos Hebreus ensina para nós. Nos relembra. Homens, uma expressão que lá o autor da carta aos Hebreus diz, homens dos quais o mundo não era digno de tê-los. De tão importantes que eles foram para o Senhor Deus. Amados, eu quero trazer aqui duas lições. Sei que você fica preocupado com o horário, não tem como não se preocupar, que todo esse movimento, o pastor vai pregar ainda, né? Mas a palavra é muito mais importante que tudo isso que aconteceu aqui, meu querido irmão. Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu poderia ficar de folga hoje. Eu poderia apenas ler esse texto, agradecer a Deus, orar, está ótimo, vamos para casa, está tudo muito bem. Não, não está tudo muito bem. A palavra de Deus, ela é o centro do culto a Deus. Nunca esqueça isso. Agora, meus queridos, a primeira lição que esse texto traz para nós, o Salmo 100, quando o texto diz para nós aqui, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Primeira pergunta que eu quero fazer aqui, para pensarmos um pouquinho, a quem nós estamos servindo? Queria que você pensasse um pouquinho. Talvez seja uma pergunta retórica para você.
mas há um bom grupo de pessoas que parece que não percebeu ainda a quem essa pessoa, essa mulher, esse homem, esse jovem, esse adolescente, talvez parece que não caiu a ficha ainda a quem nós estamos servindo. Segundo o texto, no versículo 3, vai dizer para nós, primeiro que nós, versículo 2 e 3, vai dizer para nós que nós servimos a Deus. Agora, quem é esse Deus segundo as Escrituras? Não segundo o que o mundo fala a respeito de Deus, ou a respeito do Deus das Escrituras. Porque a maioria das pessoas que não tem Jesus Cristo no coração, que já foram transformadas, que já nasceram de novo, elas vão falar de um Deus, mas o Deus que elas falam não é o Deus das Escrituras, não é o Deus da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, é outro Deus, mesmo menos o Deus das Escrituras. Agora, quem é esse Deus segundo as Escrituras Sagradas, segundo os queridos? Primeiro, o texto, verso 3 vai dizer, sabei que Ele é Deus, isto é, mas quando se pergunta quem é esse Deus, o que esse Deus fez? O que esse Deus faz? O que esse Deus fará? O Salmo fala um pouco sobre essas questões. É o Deus criador do ser humano. E quando eu falo de ser humano, nós não podemos generalizar. Como a teologia liberal não acredita no livro de Gênesis, isto é, não acredita que Deus de fato criou homem e mulher, mas eles dizem que foi um representante da humanidade, ou foi a humanidade. Não, não é isso que a Bíblia fala, não é isso que as Escrituras ensinam, que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, ponto. O que passa disso não é o que as Escrituras ensinam. Agora, queridos, esse Deus é o Criador do ser humano, homem e mulher. O que vem hoje tem um monte de situações que eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque não é nessa proposta que eu quero compartilhar da palavra de Deus. É homem, ou como alguns gostam de chamar, é macho, mulher e fêmea, e ponto. O que passa disso, com certeza, não vem das Escrituras, não é de Deus, é puramente invenção do ser humano. Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a palavra de Deus para a minha vida, e deve ser para a sua vida, a única regra de fé e prática. É por ela que eu baseio, é por ela que eu alicerço, ou a minha vida está alicerçada nas Escrituras. Agora, amados, esse Deus, como Criador dos céus e da terra, do homem, da mulher, do ser humano, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. É o Deus que reina, é o Deus que governa. Ele está entronizado, o próprio texto vai falar sobre isso. Ele está entronizado acima dos querubins. Aonde é que você lê isso? O Salmo 99, o vizinho desse Salmo aqui, 100. Salmo 99, versículo 1 e 2 diz assim: reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Verso 2, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. E o Salmo vai entoando este louvor desta forma, declarando, confessando quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele tem feito. Ele é soberano, Ele está acima dos querubins, anjos os mais portentosos que Deus criou. São criaturas como você e como eu, criaturas diferentes, porque eles não têm pecado. Agora, amados, esse é o Deus que está presente aqui por obra do Espírito Santo, queridos. Ele está acima de todos os povos. Por mais reino poderoso que venha a existir e que já existiu nesta terra, desde quando Deus criou todas as coisas, não há um reino
que subsiste eternamente. Aonde está o Egito, o reino do Egito na época de Moisés? O Egito existe, mas primeiro que nem é 1/3 do poder que tinha na época de Moisés. Aonde está o reino da Babilônia? Aonde está o reino da Síria? Agora vamos para os dias de hoje. Há reinos hoje profundamente poderosos, muito mais do que esses do passado? Claro que existe. A Rússia, Estados Unidos, China, e assim vai. São poderosos? Claro que são. Eu estava vendo um documentário há uma semana atrás a respeito das bombas atômicas que existem nesses países. Você fica assustado. A capacidade que cada um desses países tem para destruir este planeta cerca de 10 a 14 vezes. São reinos poderosos? São, humanamente falando. Agora, quem está por cima de tudo isso se chama Deus, Yahvé, ou Javé, Jesus Cristo, que desceu da glória, veio a este mundo para experimentar o que você já tem, o que eu tenho, pecado. Ele sem pecado, mas ele veio a este mundo para exatamente passar por tudo aquilo que ele passou, trocar a justiça dele pela nossa injustiça. Amados, é esse Deus que nós servimos. Por isso que não pode ter celebridade na igreja. Em nenhuma igreja. A única celebridade que deve ser adorada, servida com humildade, é Cristo Jesus, amados. As ações de graças não se limitam ao povo escolhido, queridos. Olha o que diz o Salmo ainda 100, amados. Quando vai dizer aqui o verso de número 3, verso 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai diante dele com cântico. E o verso 1 diz ainda: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Verso 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Amados, toda a criação deve louvá-lo. Eu não vou ler aqui o Salmo 150 para não ficar cansativo para você, mas apenas você abre aí na sua Bíblia e você vai ver aí o Salmo, o livro de Salmos, né? Ele sendo encerrado com esse belíssimo salmo que tem apenas 6 versículos. Eu vou ler apenas o primeiro versículo. Aleluia, Salmo 150. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. E aí ele vai dizendo: louvar todas as terras, toda a natureza, tudo que respira, louve ao Senhor. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós devemos agradecer o tempo todo. É uma convocação que vai, queridos, além do seu povo escolhido, além da igreja de Jesus Cristo. É para todas as pessoas, alcança todas as pessoas. Deus também é o seu rei, sem levar em conta se eles têm consciência disso ou não. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 1 de Romanos, de que as pessoas trocaram a Deus pela natureza, por imagens humanas, por imagens de animais, e Paulo vai dizer ali que a natureza testemunha que há um Deus. Por isso que Paulo vai dizer que por isso tais homens são indesculpáveis. Quando Cristo voltar, meu querido irmão e minha querida irmã, quando acontecer o julgamento de Deus, pode ter certeza de que aqueles que continuarem ímpios
não crendo no poder de Deus, no próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, na presença preciosa do Espírito Santo, quando Cristo voltar, quando acontecer o juízo, o próprio Jesus diz isso lá nos Evangelhos. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Quem disse isso não foi Paulo. Quem diz isso é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, as ações de graças, elas não se limitam ao povo de Deus, à igreja de Jesus Cristo. Nós, como crentes em Jesus Cristo, temos a maior responsabilidade de agradecer por tudo que Ele tem feito. Cantamos isso várias vezes, várias músicas que falam sobre isso. Mas temos que fazer isso o tempo todo. Estamos servindo o Deus encarnado, queridos, o Verbo da vida, Jesus Cristo, que fala lá em João, o apóstolo João, lá no capítulo 1, verso 1 ao verso 3. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos. Servindo ao Deus Redentor, queridos, o Deus do pacto, da aliança, feita lá no passado, queridos, que viria um descendente que nasceria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Isso aconteceu com a pessoa de Jesus Cristo, o Messias prometido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele veio, nasceu da forma como nasceu, viveu da maneira como nasceu, ele era o Messias, ele veio para isso exatamente, queridos. Morreu morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo, ressuscitou para a nossa justificação. Amados, é esse Deus que você serve, é esse Deus em Cristo Jesus que nós servimos. Por toda a Escritura, amados, vemos a revelação de Deus aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, aos profetas e a todo o povo de Israel. Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 4, vai dizer o quê? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou hoje, por intermédio de Jesus. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é o próprio Deus. É esse Deus que você serve. É esse Deus que eu procuro servir. É esse Deus que nós adoramos, que nós cantamos. É por isso que muitas vezes nós ficamos emocionados com algumas letras, músicas que nós cantamos. É por isso. Quando as letras são profundas, quando a melodia ela é bonita e está bem de acordo com as Escrituras, amados, não tem como, o Espírito Santo trabalha no nosso coração de tal maneira que o nosso ser não suporta, nós choramos. Amados, é esse Deus que nós precisamos aprender a servir o tempo todo. Amados, para encerrar aqui, primeiro, quem é esse Deus que servimos? Segundo, como devemos servir? Como? O Salmo dá essa resposta para nós. O Deus das Escrituras, amados, não é um Deus, não é um rei, déspota, ditador, que força o seu povo a servir a Ele. Você não vê isso em lugar nenhum na palavra de Deus. Devemos servi-lo de forma amorosa, assim será uma resposta ao que Deus é, fez e fará. Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho de forma milagrosa, Deus separou as águas, queridos, não foi Moisés. Deus separou as águas, conduzindo o povo de Israel. E depois disso, o que Moisés fez? Eu não vou ler o texto aqui, porque o texto é um pouco longo, mas depois você pode abrir em casa e ler. Êxodo capítulo 15, do verso 1 ao verso 18.
Moisés entoa um louvor a Deus, reconhecendo, de fato, confessando quem é esse Deus. É um louvor belíssimo. Nem Moisés, de fato, sabia quem era Deus, porque quando ele está diante do Mar Vermelho, aquela multidão de povo que ele estava conduzindo, e o exército de Faraó vindo, se aproximando, ele fala com Deus, ele vai orar a Deus, e Deus diz a ele: por que você está orando? Diga ao povo que marche. Moisés não sabia ainda quem era Deus, queridos. Toca na água com o cajado que você consagrou para mim, e você vai ver o que vai acontecer. Meu querido irmão, é esse Deus que abriu o Mar Vermelho. Se foi com vento forte, se não foi, a ciência tenta explicar, 2 e 2 são 4. Deus está acima da ciência. Deus foi quem criou o Mar Vermelho, querido irmão. Ele tem poder de fazer o que Ele quer, como Ele quer, do jeito dEle, na hora dEle, para a glória dEle. Nunca esqueça isso. Amados, Moisés, ele declarou verdades claras sobre o que Deus é e o que Ele fez. O apóstolo Paulo exortou a igreja a manifestar alegria ao viver a vida cristã. Lá você vai ver isso em Gálatas capítulo 5, verso 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria. Não permita que as circunstâncias da vida, querido, tire a alegria de Jesus na sua vida. Não permita que os problemas da vida, que eu e você estamos sujeitos a ele, nós não estamos imunes. Passamos problemas, e os mais complicados que todos nós podemos passar. Mas nós temos a promessa do Deus maravilhoso, o Emanuel, o Deus presente. Jesus disse para a igreja, disse para os apóstolos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Creia nisso. Se alegre nisso, peça ao Espírito Santo, para que essa alegria seja manifestada, queridos, não forjada por festas, mas trabalhada, conduzida pelo Espírito Santo na nossa vida. Servir o Deus que nos pastoreia, amados. Salmo 95, versículo 7, diz assim, amados, olha lá, o Salmo 95, versículo 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. E aqui esse Salmo 100 vai falar a mesma coisa. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. E o Salmo todo vai dizer que esse Deus é o Deus que pastoreia a nossa vida. Lá no finalzinho do verso 3, vai dizer isso. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amados, como devemos servir? O Deus das Escrituras não é o rei déspota, como nós falamos aqui. É aquele Deus que, de fato, enviou o Senhor Jesus Cristo, aquele que está pastoreando a nossa vida o tempo todo. Jesus Cristo é a imagem, ou melhor, é a própria imagem exata do nosso Deus. Você vai ver lá em João capítulo 10, quando o próprio Jesus Cristo diz, lá no capítulo 10 de João, versículo 11 ao 17, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
aquele a quem o Pai me deu. Preste bem atenção nisso. Esta é a segurança da salvação. Aquele a quem o Pai me deu, ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Nem Satanás, nem o inferno, nem o pecado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vai trabalhar essa questão lá em Romanos, no capítulo de número 12. Amados, o Senhor Jesus Cristo é revelado como o bom pastor. Ele é o nosso pastor. Servir a Deus com alegria. Então você deve servir a Deus com alegria. Nós devemos servir com envolvimento do coração. Nós devemos servir a Deus, celebrá-lo. De que jeito? Com humildade, com sabedoria, com dependência nele e dele. Se Deus um dia te escolhe para você servir a Ele, não é porque eu e você somos melhores do que os outros. Quando Deus escolheu Gideão, Gideão estava fazendo o quê? Ele estava onde? Estava debaixo de um carvalho. O texto é claro dizendo que ele estava escondido com medo dos midianitas. E o anjo do Senhor chega para ele e diz o quê? Homem forte e valente. Que contradição, né, queridos? Contradição para mim e para você. Porque Deus enxerga o que está no coração. E Deus chama esse homem Gideão para ser um dos maiores juízes que o povo de Israel teve. Não porque ele era alguém, não porque ele era melhor do que ninguém, mas porque o Deus que o escolheu era o Deus acima de todos os deuses. A conclusão é a seguinte, amados. Esse belo Salmo 100 inicia com a seguinte orientação: servir a Deus com alegria. A quem estamos servindo? E como estamos servindo? Asaf precisa continuar a servir a Deus com alegria, com zelo, primeiramente a Deus, depois a igreja. Eu quero trazer aqui 4 aplicações, queridos. A primeira delas, para a minha vida e para a tua vida. Primeira aplicação. O maior exemplo de como servir a Deus vem do Senhor da igreja, Jesus Cristo, que é o nosso modelo de servo e pastor. Lá em Marcos capítulo 10, verso 45. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e resgatar a vida de muitos. Segunda aplicação. Alguns servem a Deus sinceramente, queridos. Outros apenas com interesse de serem reconhecidos. Terceira aplicação. Servir a Deus deve ser em humildade, submissão. Quando fazemos para o Senhor, o resultado é alegria, contentamento e louvor. Quando nós perdemos o foco, nós passamos a servir e trabalhar para a igreja. Daí o resultado é desejar ser com reconhecimento, ou melhor, ter reconhecimento, ser louvado, ser honrado pelas pessoas. E quando isso não acontece, nós nos sentimos o quê? Desmotivados, nos sentimos cansados e começamos a acusar A, B, C e D. Porque eu estou servindo não a Cristo, eu estou servindo as pessoas para que eu seja reconhecido. E nesse reconhecimento, o meu ego vai lá em cima.
Isso é de Deus? Pelo menos o das Escrituras, não. É de Cristo? Não. Tem nada a ver com Jesus. É tudo menos de Jesus. Quarta e última aplicação. Nosso foco, queridos, é servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com cânticos. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da tua vida, dessa igreja, e que nós nunca venhamos perder o foco de servir a Deus com alegria. Que Deus nos abençoe. Amém?